Olá, eu sou a Estela do canal Estela Bem-Estar. Sejam bem-vindos! Hoje eu vou falar de um assunto que eu conheci há pouco tempo, mas que eu estou completamente apaixonada, que é a aromaterapia. A aromaterapia, ela é o uso terapêutico de óleos essenciais. Então, os óleos essenciais, que são óleos extraídos de planta, são usados para terapia tanto física quanto psicologicamente de um indivíduo. Hoje eu vou falar basicamente sobre a história da aromaterapia. Então, num outro vídeo eu vou falar sobre o que são óleos essenciais, método de extração, como que são as formas de uso da aromaterapia. Então, isso eu vou falar em outros vídeos mais pra frente. Então, hoje eu vou falar sobre a história da aromaterapia. E ela começa lá nos primórdios da humanidade, então lá nos homens das cavernas, que eles utilizavam as plantas, né, as folhas das plantas como eucalipto, hortelã, e jogavam em fogueiras por causa do aroma. Então isso é uma ideia que a gente tem, que eles jogavam e saía aquele cheiro, tanto para espantar insetos quanto para perfumar mesmo os lugares, e eles jogavam e saía aquele cheiro. Isso é lá nos primórdios da humanidade. Depois disso, a aromaterapia foi muito utilizada com práticas religiosas. Por exemplo, no Antigo Egito e na Grécia era muito utilizado a mirra e o incenso para rituais religiosos. E jogavam essas mirra e esse incenso nas fogueiras e saía aquela fumaça para poder chegar até os deuses com seus pedidos, suas orações e tudo mais. Depois disso, ela foi bastante importante nas rotas de navegação. E os navios, né, saíam lá da Europa, desciam, passavam pelo estreito ali e chegavam até a Índia para poder pegar cravo, canela, que eram bastante apreciados pelo seu aroma, tanto para culinária quanto para fins de perfume, de terapia mesmo. Era bastante utilizado lá na Europa, era bem importante. Então eles faziam essa rota toda para poder chegar na Índia e pegar cravo e canela, né, só por causa do aroma. E outra coisa também que eu posso falar que é muito importante da aromaterapia é uma passagem bíblica, que isso mostra bastante como é importante, que é o nascimento de Jesus Cristo. Quando o menino Jesus ele nasceu, foram 3 reis magos visitá-lo e entregar presentes para ele. E esses presentes foram ouro, mirra e incenso. Então, dos 3 presentes que os reis magos entregaram, 2 tinham a ver com a aromaterapia, que é a mirra e o incenso. O incenso, a gente tem ideia daquele incenso de vareta, né, que a gente coloca fogo na beiradinha e sai a fumaça. Não, o incenso, ele é o olíbano. Pra gente, ele é conhecido como olíbano. No resto do mundo, pode ser conhecido como incenso. E aí, esse incenso, ele é muito valioso, né, para fins de rituais, para fins religiosos. E a mirra também, ela é bastante valiosa. Então ela foi muito utilizada desde a antiguidade para fins de religião. E algumas personalidades que foram muito importantes para a aromaterapia o primeiro de todos foi o Avicena. Ele aprimorou o processo de destilação. A destilação é uma das formas de extração do óleo essencial da planta e ela é uma das formas mais utilizadas até hoje, né? E a forma que a gente utiliza hoje é muito parecida com a forma que o Avicena ele aprimorou na época dele. Então o Avicena, além de tudo, ele foi o pai da medicina moderna e ele foi o pai da aromaterapia antiga. Então ele aprimorou, ele fez vários experimentos com plantas, raízes, para poder extrair o óleo essencial. Então ele foi bastante importante para a gente poder ter esses óleos essenciais agora, para poder estudar sobre isso. A outra personalidade que foi mais importante, eu diria até a mais importante da aromaterapia, foi Gaté Fossé. Gaté Fossé foi um perfumista e químico francês e ele criou o termo aromaterapia. Ele escreveu um livro chamado Aromathérapie, eu não sei falar francês, então mais ou menos isso. E aí esse livro foi escrito em 1910. E nessa época estava sendo bastante sintetizado já, cheiros, né, aromas estavam sendo bastante sintetizados, então estava bastante industrializado, foi na época que estava começando a indústria, e aí a parte natural estava perdendo um pouquinho seu posto. Para falar como ele começou a se interessar pela aromaterapia,
eu vou ter que contar duas histórias. Uma eu acredito que seja um pouco mais fantasiosa e a outra já é mais realista. Então, as duas histórias têm o mesmo começo e o mesmo final, mas no meio tem uma diferença. Então, a primeira história, que conta o porquê que ele começou a se interessar pela aromaterapia, foi que ele estava no laboratório dele, trabalhando lá com os compostos químicos, lá com os perfumes dele, e aí teve uma explosão, e ele teve uma queimadura no braço, e aí naquele desespero, ele olhou para os lados lá queimando, doendo o braço dele, aí ele foi e colocou num tonel de óleo essencial de lavanda, que tinha lá na frente dele, ele no desespero colocou em qualquer líquido que tinha ali. E aí o braço dele acabou se curando, depois de um tempo, e ele ficou sem nenhuma cicatriz. Ele ficou maravilhado com o poder do óleo essencial de lavanda. Aí ele começou a pesquisar sobre o uso terapêutico dos óleos essenciais. Essa é a primeira história. A segunda história, que eu acredito que seja um pouco mais realista, né, do que aconteceu, foi de que Gattefossé estava no laboratório dele e realmente teve a explosão e ele queimou o braço dele. Só que ele foi levado para o hospital e tratado por um médico. E o médico fez o tratamento, pediu para ele passar os pomadas, lá os compostos e tudo mais. Só que o braço dele começou a piorar. E chegou a gangrenar o braço dele. Aí o médico acabou falando que mais um pouco o braço dele ia ter que ser cortado, porque senão aquela gangrena podia continuar subindo e vir para o resto do corpo, né? E aí ele começou a ficar desesperado e tal. Aí ele lembrou, porque o pai dele também era químico e perfumista, e eles viajavam bastante para o interior ali da França, e no interior da França tem campos assim de lavandas de perder de vista, assim, você enxerga assim só aquelas florzinhas roxas até onde a visão alcança. E essas pessoas que plantavam lavanda estavam reclamando do uso dos óleos sintéticos, né, dos aromas sintéticos, e que eles estavam perdendo o posto, né, de venda, muito campo de venda, e que as pessoas, né, da civilização não estavam entendendo o uso do óleo essencial de lavanda, o quanto importante o óleo essencial de lavanda era, tipo, de N formas de se usar, tal. E aí eles falavam que era maravilhoso o óleo essencial de lavanda, que era quase um milagre, tá? E aí o Gattefossé acabou lembrando disso. E aí, como o médico já falou que não tinha tratamento, que ia ter que cortar o braço dele, aí ele foi e começou a fazer uso do óleo essencial de lavanda de acordo com o pessoal antigo da região interiorana ali da França. E aí ele fez uso do óleo essencial e ao tempo, assim, o braço dele foi curando, até que realmente curou o braço dele, não teve que amputar nem nada. E aí ele ficou maravilhado, né, com aquilo, que conseguiu curar o braço dele, e ele começou a pesquisar sobre o óleo essencial de lavanda e sobre os outros óleos essenciais. E aí ele escreveu o livro Aromaterapia. E outra coisa também muito importante para falar dele foi uma frase que ele escreveu nesse livro, que é a frase que o óleo essencial, em sua sinergia, ele é mais efetivo que um composto isolado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem da nossa realidade. A dipirona, um composto isolado, né, dipirona para dor, para febre. A dipirona, ela é isolada, ela é feita sintética, enfim, no laboratório, e você toma só a dipirona. Se você quer aliviar a dor na natureza, com a natureza, você vai tomar um composto que tenha lá um composto que tire a dor, mas ele vem com outros compostos juntos, ele não vem só ela. Por exemplo, o óleo essencial ele não vem sozinho, ele vem com vários elementos juntos, um mais predominante e outros que acompanham. Então, o que quer dizer a frase dele? Que o uso da sinergia do óleo essencial, o óleo essencial com sua totalidade, ele é muito mais efetivo que um composto só isolado para o tratamento. A primeira pessoa que fez a pesquisa do óleo essencial para fins terapêuticos, não apenas de perfume. Então, ele é que começou ali a fazer essa pesquisa. Uma outra pessoa muito importante para a aromaterapia foi Dr. Jean Valnet, outro francês, e ele era um seguidor de Gattefossé. Então ele viu as pesquisas de Gattefossé e ele ficou maravilhado. E o Dr. Jean, ele era médico e ele acabou servindo na Guerra da Indochina. E lá na Guerra da Indochina, muitos soldados ficavam feridos ou caíam doentes e não tinha remédio para utilizar.
E aí o que ele fez? Ele se aproveitou disso para fazer experimentos com óleo essencial. Na verdade, ele não tinha muita opção, então o que tinha ali ele tinha que usar. E o que ele tinha em mãos era óleo essencial. Então ele acabou usando o óleo essencial para tratar vários soldados e muitos soldados ficaram saudáveis, né? Se curaram com o uso do óleo essencial. E ele escreveu um livro também. E ele foi o primeiro médico a fazer uso do óleo essencial e a pesquisar sobre o óleo essencial. Hoje em dia o óleo essencial ele é muito importante, muito predominante lá na França. Lá na França é um país que já está N vezes na frente de todo mundo com relação a óleo essencial. A aromaterapia no Brasil, ela ainda está engatinhando. Ela é bem recente, chegou agora aqui, as pessoas ainda têm um pouco de receio, acredita que seja uma coisa mais mística, né? Não tão realista, mas na verdade é uma coisa química, né? Uma função química e não tem muito o que se virar. Se você começa a estudar, você vê o quão importante é a aromaterapia. Mas, antigamente, assim, há um tempinho atrás, a gente teve bastante exploração do pau rosa. O que foi o óleo essencial do pau rosa? Ele é utilizado para o perfume Chanel 5 e esse perfume ele foi divulgado pela Marilyn Monroe. Então, assim, você imagina a repercussão que foi esse perfume na época. E até hoje, né, ele é muito famoso até hoje. E ele é feito basicamente de pau rosa e outros aromas. Mas o perfume base dele é o pau rosa. E o pau rosa só é encontrado no Brasil. E aí começaram uma exploração assim desenfreada de pau rosa, assim. Começaram a cortar tudo, porque esse óleo ele é retirado da planta mesmo, do tronco da planta. E aí eles cortaram todo praticamente o pau rosa do Brasil, principalmente da Amazônia, até que ele quase se extinguiu. Ele chegou quase à extinção. Aí o governo brasileiro deu uma freada, regulamentou. E até hoje ainda tem pessoas que extraem o pau rosa, só que de forma ecológica. Então não corta mais, tem plantações e eles cortam os troncos, né, os galhos e não o tronco em si. Então eles dão uma forma mais ecológica, mais respeitosa com o meio ambiente, porque estava realmente muito desenfreado. E outra coisa que o Brasil também é muito forte é nos óleos essenciais cítricos, principalmente o de laranja. Porque o Brasil é o maior exportador de laranja e de suco de laranja do mundo. E o que sobra? Quando você espreme a laranja e tira o caldo, sobra a casca. E o óleo essencial é feito exatamente da casca. Então, eles fazem o suco de laranja e em vez de jogar a casca fora, eles aproveitam para fazer o óleo essencial. Então, um dos óleos essenciais melhores que tem é do Brasil. Só que tem que ficar esperto com a qualidade e tal, se tem agrotóxico, não, e tudo mais. Você pode ter o contato com óleo essencial, por exemplo, quando você vai cortar uma laranja que voa aquelas gotículas na sua mão, aquilo ali é puro óleo essencial, assim fica aquele cheiro limão, por exemplo, quando você vai fazer uma salada, que você corta o limão, espreme e aí o limão fica na sua mão, você tem que lavar correndo, que senão ele vai manchar. Aquilo ali também é óleo essencial, então tá ali predominante com a gente, ali contato com a gente, ele é super natural, claro que com moderação, não tem problema nenhum. E é isso, o óleo essencial. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo feito com muito carinho. E se você tiver alguma dúvida, eu vou fazer um post bem completo lá no blog. Vou deixar aí embaixo o link. E acesse as nossas outras redes sociais que também estão aí embaixo. Não se esqueça de clicar em curtir e dar um joinha para dar uma força nesse vídeo, hein? Até logo!